Muito bem, pessoal. Vamos corrigir as questões da prova de legislação aplicada para os cargos em geral de nível superior no concurso da Prefeitura de Garibaldi. Prova que foi aplicada no dia 22 é hoje que eu estou gravando, 21 de julho. 21 de julho de 2019, então, aplicada essa prova. Quem for fazer outros concursos da Fundação La Salle, é importante acompanhar a correção, porque aqui a gente consegue perceber bem o estilo da banca. A banca manteve o seu estilo, inclusive algumas questões que eu coloquei no simulado foram cobradas aqui também na prova, conseguimos antecipar algumas. E vamos comentar então aqui as questões e ver se cabe aí algum recurso. Eu peço para vocês compreensão que a qualidade da imagem não é a melhor, porque eu estou utilizando fotos que os alunos me enviaram das provas. Então, claro que a qualidade não é nítida, perfeita, mas dá para a gente entender e comentar as questões. Bom, vamos então à primeira assertiva. Era uma questão de VOF que envolve a Câmara, a lei orgânica do município de Garibaldi, especialmente na lei orgânica, as atribuições da Câmara Municipal. E eu sempre comento com vocês que você tem que saber a diferença das competências que passam pela sanção do prefeito e aquelas que não passam, que são da competência exclusiva. Porque é comum que a banca misture uma com a outra tentando te enganar. Vamos ver então. A primeira assertiva afirma: compete à Câmara de Vereadores, com a sanção do prefeito, dispor sobre operações de crédito. Sim, essas questões de matéria financeira, elas passam pela sanção do prefeito. A primeira, então, é verdadeira. Segundo, compete à Câmara de Vereadores, com a sanção do prefeito, declarar a perda de mandato do vereador. Não, essa atribuição da perda de mandato do vereador, ela é exclusiva, privativa da Câmara, não passa pelo prefeito. Terceiro, compete exclusivamente à Câmara dispor sobre tributos do município. Errado. Tudo que envolve tributos e finanças passa, sim, pelo prefeito. Então, é falsa. Compete à Câmara, com a sanção do prefeito, emendar a lei orgânica. Não, o prefeito ele vai o prefeito vai sancionar ou vetar os projetos de lei em geral. A emenda à lei orgânica não passa pelo prefeito. Então, é falsa. E a última, compete exclusivamente à Câmara apreciar vetos. Sim, ela se reúne e aprecia os vetos do prefeito. Se o prefeito já vetou, ele não vai poder vetar a apreciação do veto, senão não faria sentido. Então, quem me mandou essa questão acertou, porque o gabarito é a letra D mesmo. Essa é a sequência correta. Certamente quem me mandou a questão fez o nosso curso. Bom, pessoal, seguimos. Gabarito D, então. E vamos agora para a questão 12 dessa prova de legislação. A questão 12, eu te pergunto ali, a respeito das competências do município, assinale a alternativa correta com base na lei orgânica. Vamos ver então essas alternativas da questão 12. Primeiro, uma das competências do município é de, concorrentemente com a União e o Estado, ou supletivamente a eles, proteger a juventude contra toda exploração e fatores que possam conduzi-lo ao abandono físico, moral e intelectual. Tá certo. A gente tem no começo da lei competências que são só do município e competências que são do município junto com a União e com o Estado. E é muito comum que ambas as competências sejam cobradas. Essa primeira está correta. Segundo, o município tem competência para regulamentar e fiscalizar a instalação e funcionamento de elevadores. Sim, elevadores é competência do município. Terceiro, compete ao município autorizar e fiscalizar a produção e comércio de material bélico. Não, né? Material bélico é competência da União, prevista na Constituição Federal, não cabe ao município, não. E ao município conceder anistia, também não. A anistia, a concessão de anistia é uma competência também da União. Então, ficamos com 1 e 2 nessa questão 12. 1 e 2, então, letra B é o nosso gabarito a ser marcado aqui. Vamos para a próxima, questão 13. E a questão 13, nós temos aqui 4 assertivas em relação
a lei orgânica também. Vamos ver. Bom, primeiro, 4 assertivas, né? Primeiro, a iniciativa das leis complementares cabe privativamente ao prefeito. Não, não existe essa previsão na lei. Essa primeira alternativa está errada, é falsa. Tem algumas coisas que só o prefeito pode apresentar, mas leis complementares não estão dentre elas. Segundo, nos projetos de sua iniciativa, o prefeito pode solicitar regime de urgência. Sim, inclusive eu menciono isso, que é bastante cobrado em provas, dei bastante destaque nesse ponto na nossa aula. Terceiro, se o prefeito julgar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, ele pode vetar, total ou parcialmente, dentro de 15 dias úteis, a partir daquele que receber e publicar o veto, devolvendo o projeto. Tá certo. Tá certo, sim. É o prazo que o prefeito tem para sanção ou veto e comunica o motivo do veto dentro de 48 horas. Tá certo. E a 4, o veto é apreciado no prazo de 30 dias, só podendo ser rejeitado pelo voto de 3/5. Não, é o voto de maioria absoluta. É o quórum necessário para derrubar o veto do prefeito, certo? Então, nessa questão, a 4 está errada, 2 e 3 corretas. Vamos marcar, então, aqui, letra D no nosso gabarito. Questão 14 também era sobre a lei orgânica. Caiu muito a lei orgânica nessa prova. E a questão 14, ela fala sobre o vereador. Vamos ver qual que está incorreta. A primeira está certa. O vereador tem livre acesso aos órgãos de administração municipal. A letra B também está certa. O vereador perde o mandato se comete corrupção, atatória à instituição vigente. Perfeito. Letra C. É vedado ao vereador, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com entidade. Está certo também. A gente tem que cuidar, porque tem proibições que são desde o diploma, que é ali pelo mês de dezembro, e proibições que são desde a posse, que é no dia 1º de janeiro. Cuidado com esse detalhe. Então, essa letra C também está certa. Letra D, os vereadores serão remunerados exclusivamente por subsídio. Sim, está certo também. Até aqui está tudo certo. É só a letra E mesmo que está errada, porque o vereador ele não pode exercer outro mandato eletivo, mas não é desde a expedição do diploma, é desde a posse, não desde o diploma. Pegadinha da banca, sacanagem. Cuidado, então, sempre. Tem que analisar. Nas situações que o vereador perde o mandato, tem que diferenciar o que é desde da expedição do diploma, o que é desde a posse. Porque você tem que lembrar do seguinte, o vereador ele é eleito ali pelo mês de outubro. Aí ele vai ser diplomado no mês de dezembro, geralmente. A lei orgânica não diz quando, mas geralmente é no mês de dezembro. E ele vai tomar posse no mês de janeiro, geralmente, na maioria dos municípios, no dia 1º de janeiro. Tem algumas proibições que são desde a diplomação e outras que são desde a posse. É comum a banca trocar umas com as outras. E também ela pode falar que algo é desde a eleição. E aí vai estar errado, porque nada começa na eleição. As primeiras proibições começam na diplomação e as segundas na posse. Certo? Muito bem. Então a letra E na 14 já que é para marcar a incorreta aqui. Na questão 15, a gente tem o conceito de recondução. Recondução é quando o servidor ele volta para o cargo anterior em decorrência de falta de capacidade e eficiência em outro cargo. Então o servidor já trabalha no município, num cargo A de nível médio, por exemplo, passou no concurso para nível superior no município, só que ele não passa no probatório. Ele vai ter o direito de voltar para o cargo anterior. Isso é recondução. Se ele não é servidor e não passa no probatório, é exonerado. Agora, se ele era servidor estável antes, ele pode voltar para o cargo que ele ocupava. Essa é a figura da recondução. Letra B é o nosso gabarito na questão 15. Na questão 16, a gente tem ali agora sobre o Estatuto dos Servidores também, a segunda questão sobre o Estatuto, perguntando então qual que está correta. Vamos ver então qual é a resposta. O servidor perde a remuneração dos dias que faltar ao serviço, inclusive o dia de repouso. Né? Faltou durante a semana, também perde o repouso. Então está errado ao afirmar que seria sem prejuízo. Letra B, o adicional por tempo de serviço é devido à razão de 5% para cada 3 anos. É isso mesmo, o adicional de tempo de serviço.
A cada 3 anos vai aumentar 5% sobre o teu vencimento. Perfeito, essa é a resposta. Na letra C, está errado, porque fala que não seriam computados adicionais na gratificação natalina, que é o 13º, e eles são computados. A letra D está errada, porque os adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade não são acumuláveis. Eu sempre destaco isso nas nossas aulas. Não pode acumular. Ou recebe insalubridade, ou recebe periculosidade. Não pode acumular. E letra E, o servidor que presta trabalho noturno tem adicional de 30%. Não, está errado o adicional noturno aqui também. Então, na questão 16, letra B é o nosso gabarito. Questão 17, mais 4 assertivas sobre os servidores, sobre o estatuto dos servidores, agora pegando a parte disciplinar. Bom, o que nós temos aqui? O processo administrativo será contraditório, assegurada ampla defesa ao acusado, utilizando meios e recursos admitidos em direito. Perfeito. O processo administrativo, o PAD, ele tem que respeitar esse contraditório e ampla defesa. Essa primeira está correta. Segundo, o prazo de conclusão do processo não excederá 60 dias, contados da data que constitui a comissão, prorrogáveis por mais 30 dias. Também está certo, é o prazo do PAD. Terceiro, o indiciado pode rolar até o máximo de 3 testemunhas. Está errado, o máximo não são 3 testemunhas. E o servidor não tem direito à revisão do PAD. Está errado, ele tem direito à revisão. Existe um capítulo destinado à revisão do processo. Então, essa questão 17, a gente marca a letra B no nosso gabarito. A questão 18, ela envolve a Constituição Federal. Ela traz alguns dispositivos do artigo 5º e pede para que você marque, então, quais que estão corretos. Primeiro, não haverá juiz ou tribunal de exceção sem nenhuma hipótese. Essa exceção que eles colocaram aqui não existe. Então, a primeira está errada. Segundo, a lei não exclui da apreciação do judiciário lesão ou ameaça de direito. Está certo. É o princípio da inafastabilidade do acesso à justiça. Terceiro, a lei penal pode retroagir, ainda que em prejuízo do réu. Não, a regra é que ela não pode retroagir, salvo, exceto para beneficiar o réu. Então a 3 está errada. 4, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Essa está correta. Então ficam corretas aqui a 2 e a 4. Letra C é o nosso gabarito. Questão 19, sobre a Constituição Estadual, e a questão ela envolve o processo legislativo aqui na Constituição do Rio Grande do Sul. E pede para marcar qual que está correta. Vamos ver. A Constituição pode ser emendada mediante iniciativa de um deputado. Não, um deputado sozinho não pode apresentar. Assim como na lei orgânica, um vereador sozinho também não pode apresentar uma emenda à lei orgânica. Letra B, o governador não tem legitimidade para propor emenda. Claro que tem. Assim como o prefeito propõe emenda à lei orgânica, o governador pode propor uma emenda à Constituição Estadual. Então, está errada a B. Letra C, a Constituição não pode ser emendada em caso de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Está certo. São as limitações circunstanciais. São as circunstâncias que impedem que a Constituição Federal seja alterada. A Constituição Estadual, nesse caso, seja alterada. Vale o mesmo para a federal. A letra C está correta, de acordo com a Constituição aqui do Rio Grande do Sul. Letra D, a proposta de emenda à Constituição vai ser discutida e votada em 2 turnos, considerando-se aprovada quando obtiver em ambos o voto da maioria absoluta. Não, não é por maioria absoluta que se aprova, não. Está errado o quórum de aprovação. E letra E, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou prejudicada não pode ser objeto na mesma legislatura. Legislatura é um mandato de 4 anos. Na mesma legislatura pode. Não pode na mesma sessão, que é o mesmo ano, certo? Pegadinha também da banca nesse legislatura no final. Então, a letra C foi a única que restou correta. E para fechar a correção, a questão 20 envolve o Estatuto do Idoso. E aqui, pessoal, aqui a questão foi muito sacana. A questão foi muito sacana porque ela pegou um detalhezinho mínimo. E quem não estava ligado ou não sabe a diferença de assistência social para previdência social errou a questão. Porque o artigo 14 do Estatuto do Idoso, e aí eu coloco ele na tela para vocês,
ele prevê que se o idoso ou seus familiares não possuem condições econômicas de prover o seu sustento, cabe ao poder público esse provimento no âmbito da assistência social. Sim, se o idoso não tem condições de se sustentar, o poder público vai sustentar ele por assistência social, vai dar um benefício para ele, existe um benefício assistencial que é dado. E a pegadinha da questão: impõe-se esse provimento no âmbito da Previdência Social. Não. A Previdência Social, ela é para quem contribui. Então, você é trabalhador, você recolhe para o INSS e você vai se aposentar. Esse é um benefício previdenciário. O servidor público também recolhe contribuição e vai se aposentar. Agora, o idoso que não conseguiu nem se aposentar, ele não vai ser acolhido pela Previdência, porque a Previdência Social não é para todos. A Previdência Social é para quem contribui para ela. E se esse idoso não contribuiu, ele não vai ter direito. Mas ele vai ter direito à assistência social, porque a assistência social é prestada aos necessitados, certo? Então essa foi a pegadinha, conforme o artigo 14, a letra A é a nossa resposta aqui, certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenham se saído bem nesta prova e contem comigo para os próximos concursos. No meu site, gustavofregapane.com, temos sempre cursos e simulados para concursos públicos, principalmente concursos de prefeituras e câmaras de vereadores, que é a nossa especialidade, certo? Boa sorte, um grande abraço e até a próxima.